Estamos chegando aí em 2025 e eu vou apresentar alguns cuidados que você deve ter na sua empresa em 2025. 5 cuidados essenciais para o seu negócio, para a sua empresa, MEI, simples, enfim. O seu negócio precisa de cuidado, precisa de um bom gestor e eu listei aqui 5 coisinhas úteis para você se atentar isso em 2025. Vamos lá. Primeira coisa, se atentar às mudanças tributárias, né? Então nós temos aí a reforma tributária, que foi feito um projeto aprovado. Então ano que vem vai vir as leis complementares implementando, né, o que vai ser, o que não vai ser, o que vai ser detido, tal. Mas a questão é a seguinte: essa reforma tributária era para consumo, ela vai afetar o quê? A forma que é apurado o imposto, a simplificação dos tributos no nomes, né? E vai afetar a parte da tributação, não vai ser afetado por enquanto, né? Mas o que acontece? A gente está vendo aí que o Brasil está passando uma situação meio complicada. Então, estourado o gasto do teto, né? O teto foi estourado, a gente está com um déficit tributário enorme, o maior da história, e o governo está implementando alguns pacotes fiscais, né? Alguns pacotes fiscais por causa do arcabouço fiscais, que é onde rege a lei das despesas do governo. Então, uma das coisas que alterou agora, né, em dezembro, início agora, final de novembro, é sobre o teto do imposto de renda pessoa física. Então, quem ganha até R$ 5.000, que é uma promessa do governo, aí vai ter o que? Vai ter a isenção do tributo. Porém, quem ganha mais vai ter uma tributação maior, né? Então, vamos supor, você ganha 50 mil por mês, então você vai pagar maior, e o menor, quem ganha uma arrecadação menor, ok, parece mais justo, né? O problema é que essa arrecadação que o governo faz, ela é mal investida, ela não tem uma gestão, né? Então a gente não precisa discutir sobre isso. Então a gente tem que se atentar a isso, porque vai vir possivelmente algumas mudanças dentro das empresas. Isso é só uma das coisas que está alterando, né, na pessoa física, uma reforma, né? O imposto de renda, ok, esse imposto de renda já altera o que? O Prolabore. Quem tira 4 mil de Prolabore não vai pagar imposto de renda, só INSS. O funcionário não vai pagar imposto de renda que ganha até 5 mil para pagar só INSS. Então essas coisinhas, elas vão alterando a empresa. Então, possivelmente, vai ter uma discussão que distribuição de lucro vai ser tributado, né? Grande riqueza vai ser tributado, né? Então pode ser que, de repente, não sei, vão aumentar a tributação das empresas, vão aumentar as alíquotas do Simples. Então a gente tem que ficar atento sobre isso. Então, há um risco, sim, a gente tem, mas vamos ver o que acontece. Ok? Primeiro, se atentar às mudanças tributárias. Segundo, controle de custos e fazer uma gestão financeira. Como nós estamos o quê? Com problema dessa questão do real perdendo valor, isso, a gente tem que ter o quê? Uma reserva de caixa, a gente tem que ter uma previsibilidade de caixa, e a gente tem que saber o que nós temos, o quanto o meu caixa suporta uma queda de faturamento, o quanto o meu caixa suporta um aumento de custo. Os produtos estão aumentando, a inflação está aumentando. E aí, o meu caixa, ele é previsível ou é imprevisível? Esse mês eu tenho como pagar, mês que vem eu não tenho como pagar. Então, essa gestão de caixa tem que ser bem elaborada. Eu tenho que ter meu caixa todo registrado, eu tenho que ter meu caixa todo analisado, eu tenho que saber o que sobra de caixa, o que é reinvestido, o que eu vou gastar, o que eu consigo economizar. Essa gestão financeira, ela é essencial em 2025 para você se manter no seu negócio. Sem caixa, não tem o que fazer. É fechar e fazer outra coisa, tá bom? O terceiro negócio é investir em tecnologia. Cada vez mais nós temos sistemas tecnológicos, não canso de falar, por exemplo, o sistema financeiro. R$ 100 no sistema financeiro não é um custo, é um investimento, onde você vai ter dentro do sistema toda a sua movimentação e você vai analisar. Eu consigo criar um centro de custo tributário, um centro de custo de transporte, um centro de custo de folha de pagamento, um centro de custo de reforma que está tendo no meu escritório, um centro de custo que eu tenho que eu gasto com refeição na empresa. Então eu consigo, dentro do no sistema de tecnologia, eu ter relatórios. Então posso ter o sistema de vendas. Então, quanto mais tecnológico você for, mais sistema certo, agregado, ele vai o quê? Vai ter mais produtividade. Então, o funcionário ele consegue ser mais produtivo porque tem um sistema que faz determinada coisa e só analisa. Então, ter esse investimento em tecnologia é essencial. Tem gente que não tem arquivo em nuvem. Arquivo está no computador. O computador queima, acabou. E aí, cara, como é que fica? É tudo em nuvem hoje. Então, ficar atento a esses investimentos tecnológicos é a melhor coisa que tem. E já era mais do que básico, né? Somos 2024, isso é essencial hoje. Mas mesmo assim a gente vê muita gente nessa situação.
Outro cuidado é com a inadimplência, que na verdade faz parte da gestão financeira. Então, cada vez mais a gente está vendo que as pessoas estão tendo o quê? Dificuldade em pagar suas contas. Isso inclui o que? A empresa ter dificuldade em pagar suas contas também. Isso influencia, isso é um ciclo econômico. Então, a minha análise que a gente tem é sempre o que? No máximo 10% de inadimplência. E eu corro atrás. Então a gente tem que fazer um mapeamento disso, de índice de inadimplência, correr atrás quem paga, quem não paga, prazo, porque eu tenho o meu ciclo de caixa. O que é o ciclo de caixa? É o quanto eu tenho de dinheiro, o quanto eu preciso para pagar o essencial, né? Então eu tenho um determinado valor, esse valor ele cobre o gasto de 15 dias. Então, cada 15 dias eu tenho que ter determinado valor. Isso é o chamado de ciclo de caixa. Toda empresa tem que ter. Toda empresa tem que ter noção do seu ciclo de caixa, quanto você precisa para os custos básicos, quanto você precisa para manter essa questão. Então, muito cuidado com a questão de inadimplência, tá? Inadimplência, a gente está trabalhando em cima disso, né? A gente está dando orientação aos clientes sobre isso, para que a gente consiga ter caixa, consiga reinvestir, consiga sempre ficar atento a outras coisas, tá? Beleza? E o último é fortalecimento da presença digital. Cara, cada vez mais quem não é visto na parte digital, tá, está perdendo cliente. Então, por exemplo, estamos aqui no YouTube fazendo um vídeo, tem uma presença digital formando dicas para você em 2025. Olha o nosso canal, tem um imenso canal. Então, cada vez mais a gente vai ter que qualidade nos vídeos, conteúdo gerenciais, conteúdo que vai ajudar a sua empresa, conteúdo que vai fazer com que você seja nosso cliente. Cada vez mais uma presença digital em determinadas plataformas ou em todas, como você preferir, é essencial para que você tenha uma imagem, um brand, uma venda, né? Toda essa questão para que capacitar a sua empresa para ter um nome no mercado e as pessoas acreditarem, confiarem em contratar o seu serviço, comprar seu produto. Então, fortalecimento da presença digital é imprescindível. A gente sabe que no marketing ficou tudo caro depois daquele período lá de pandemia, mas a gente cada vez mais tem que ficar atento a isso, as novas tendências, as novas formas de marketing. Então, presença digital é essencial para 2025. Essas dicas, atenção à mudança tributária, controle de custos e gestão financeira, investimento em tecnologia, cuidado com a inadimplência e fortalecimento da presença digital. Algumas dicas para você no seu negócio em 2025. Gostou desse vídeo? Dá uma joinha, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, até a próxima.